seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira. São 7 anos de publicações ininterruptas pensando a nossa relação com o trabalho, a organização de todos os nossos papéis que atravessam esse trabalho. E em 7 anos, muita coisa muda. Coisas como a nossa própria visão de mundo, o nosso corpo, as nossas prioridades. Mas tem uma coisa que teve uma mudança vertiginosa, foi a tecnologia. E eu posso falar pela própria gravação desse podcast. Lá na pandemia, em 2020, quando o podcast estava fazendo 1 ano, a gente sequer tinha uma plataforma de gravação online que permitisse gravar mais de 5 minutos de modo contínuo. Hoje eu uso uma plataforma que grava áudio, vídeo, transcreve, destaca os assuntos mais importantes, elimina ruídos, ajusta som e tudo por IA. A inteligência artificial, que ainda era de uso restrito há alguns anos, agora é de uso corriqueiro. Então, esse episódio é para pensar nesse recurso. Por um lado, entender os usos mais banais, como as buscas de conteúdo, a construção de um texto, de uma imagem. E, por outro lado, pensar em que ponto dessa relação com a IA você, que nos escuta, se encontra. Usa? Não usa? Tem medo? Critica? Que experiências se pode fazer para desmistificar o uso dessas ferramentas? E se você é da ala mais destemida sobre novas tecnologias, que pontos de atenção são importantes? Quem me ajuda nessa reflexão é a Franciele Campos. Ela é advogada, especialista em aspectos jurídicos da inteligência artificial, membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB aqui no Rio Grande do Sul e, óbvio, que para desenvolver esse conhecimento precisou explorar as ferramentas disponíveis. Tudo bem, Fran? Tudo bem, tudo ótimo, Sabrina. É um prazer estar aqui conversando contigo e com o teu público. Eu conheci a Fran esse ano, trabalhando com ela na Band News aqui de Porto Alegre. E você sabe que quando eu conheço alguém interessante, com conteúdo interessante, eu quero que as ouvintes do Âncora de Carreira conheçam também. Então, começando pelo básico, Fran, se alguém já teve algum contato com inteligência artificial, possivelmente foi na busca de algum conteúdo, que talvez seja o recurso mais banalizado e acessível do que se tem em termos de inteligência artificial. Como é que funciona? É mais confiável já hoje em dia? Porque me lembro até de algumas experiências incipientes, quando se começou a usar esses recursos de se botar o nome ali, e daqui a pouco vinha uma informação que não batia, ou de inclusão de alguma frase ou livro que não era daquela pessoa que tinha sido pesquisada. Como é que isso funciona? Bom, a tua pergunta, ela tem 2 maneiras de ser respondida, né? Como que a pessoa, né, se a pessoa já tomou contato com a inteligência artificial, ela pode ter tomado de 2 formas. Uma é a passiva, digamos assim, né, no sentido de que utiliza aplicativos ou qualquer outro tipo de mecanismo, né, que tenha uma função tecnológica e não sabe que tem inteligência artificial ali, né? Por exemplo, aqueles aplicativos que nos dão os caminhos para a gente chegar em algum lugar, né? É um aplicativo que a gente pede um carro com motorista. Isso tudo tem inteligência artificial, mas a gente vai fazendo uso cotidiano sem ter essa noção. Mas a tua pergunta, né, ela é direcionada para o uso ativo, né? Então, se a pessoa já utilizou algum chat de inteligência artificial, né? A gente tem alguns, existem hoje em dia milhares, né? Mas existem alguns ali que são os de uso comum, cotidiano, né? Como o ChatGPT, o Gemini do Google, o Notebook LM para quem é estudante, enfim, que são esses que estão mais populares ali, acessíveis, né? Então, primeiro, a inteligência artificial generativa, que é esse uso que a gente faz agora, que se popularizou a partir de 2023, ele é um sistema de lógica, né? Então, ele funciona através de lógica, é um sistema computacional que ele funciona basicamente com matemática. Então, eu acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que deixar claro para as pessoas, né?
porque conforme elas vão usando, elas vão dando, assim, um aspecto humano para a máquina, que é uma coisa que a gente vai conversar, imagino, mais para frente, né? As pessoas vão dando bom dia, boa tarde, vão fazendo outros usos ali, como se estivessem conversando com uma pessoa. Mas o primeiro ponto que eu quero... Agradecendo, né? Dizendo seu obrigada, por favor. Isso, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é que a gente nunca esqueça disso, né? Ele é um sistema de lógica. E como é que ele funciona para dar uma resposta, né? Tu colocaste ali a questão que lá no início ocorria muito, que é a chamada alucinação da IA, né? Então a gente perguntava uma coisa, ela respondia com base em fatos que não eram verídicos, né? Inventava situações. A IA, ela funciona num sistema como se for... para ela te dar uma resposta, ela funciona num sistema de encaixe de peças, tá? Então, ela precisa de uma base de dados enorme para te responder uma pergunta simples. Então, conforme a base de dados desses sistemas foi aumentando, eles foram sendo treinados, eles foram aprimorados, né? Então, a gente tem um salto qualitativo enorme de 2023 para 2026, né? Então, hoje, basicamente, é raro acontecer uma alucinação de IA, principalmente, vou deixar também aqui um parênteses, Sabrina, a gente, para ter uma IA boa, a gente precisa pagar, né? Esses usos, esses grátis que a gente tem quando a gente baixa um aplicativo e não paga nada, ali ele tá te dando assim só um gostinho, um sabor do que é, mas não é a plena capacidade da máquina, porque custa muito caro para desenvolver um sistema desses, né? E aí agora eu vou explicar exatamente como é que funciona. Ele funciona, esse encaixe de peças que eu mencionei, que para decodificar a pergunta, ele não lê. Se a gente joga um texto, ou uma foto, ou um vídeo ali no chat GPT, ele não vai ler aquele texto, ele decodifica aquelas palavras, tá? E essa decodificação, ele vai transformar aquilo ali em pecinhas que se chamam tokens. E para fazer cada token desse, isso é a unidade de custo da inteligência artificial. Então, ele vai transformar num código aquele texto, ou aquela imagem, ou aquele vídeo, tá? Aquela pergunta que a pessoa fez. Ela pode perguntar, por exemplo, quem foi que declarou a independência do Brasil, né? Quais os motivos de Dom Pedro declarar a independência do Brasil? Sei lá, tô jogando uma pergunta aleatória, né? Então, ele vai pegar, e cada sílaba dessa minha pergunta, ele vai decodificar num token. E ele vai ler, porque ele é um sistema de lógica. Então, ele funciona através de códigos. E aí, com base naquela base de dados toda que ele foi alimentada e treinada, por um cálculo de probabilidade, o sistema vai pensar qual é a probabilidade da resposta mais correta, das palavras que se aproximam mais da resposta correta para essa pergunta, e vai fazer isso tudo em tokens, e cada token é uma unidade de custo. Então, é por isso que custa a inteligência artificial. Para ser boa, a gente tem que pagar. E aí ele vai fazer o encaixe dessas pecinhas como se fosse um encaixe de Lego e nos entregar a resposta. Claro que eu estou dando aqui uma resposta leiga, né, Sabrina? Para um sistema que, para quem não é afeito à ciência da computação, ficaria um pouquinho mais difícil de entender. Mas gostaria que as pessoas entendessem essa questão de que se decodifica a pergunta e se ele codifica a resposta e depois se decodifica em linguagem, certo? E eu acho que algo para se destacar também da tua fala é quando a gente fala de serviços pagos e serviços gratuitos. Eu comecei falando de erro até, né? De coisas que dão errado. Existe maior possibilidade de erro daí também, ou só uma resposta mais superficial? É que, na verdade, a resposta ela depende sempre da maneira como se faz a pergunta, né? Hoje em dia existe até, quando eu fiz a especialização de IA, tinha uma cadeira lá que era engenharia de prompt, porque na linguagem da computação a pergunta, o que a gente escreve ali para o chat é chamado de prompt, né? Então, a maneira como tu faz a pergunta direciona a forma como vai vir a resposta.
Então, o chat ele é programado para te responder. Então, mesmo que ele não saiba exatamente, ele vai te dar alguma resposta, né? Então, tu tens que direcionar e colocar o que se chama de janela de contexto, né? Dentro da. Quanto mais for precisa a tua janela de contexto, você falar. Por exemplo, né? Bom, sou uma advogada. Me responda como um advogado. Me responda como um professor. Me responda como uma jornalista, dependendo do que eu quero que seja a minha resposta. Eu preciso dizer para ele, me diga quais as fontes você vai, em quais fontes você vai basear a resposta que me der. Me dê o link dessas fontes. E aí, da maneira como a gente vai perguntando, a resposta ela vai vir mais depurada. Entende, Sabrina? Sim, e esses primeiros passos e letramentos que eu acredito que a gente ainda precisa avançar. Muita gente já faz, muita coisa foi se aprendendo de maneira intuitiva, um tanto delas a gente consegue respostas pela própria IA, né? Se for perguntar do uso dos caminhos, vai conseguindo ter essa própria instrução e está atravessando todas as áreas de conhecimento e todo tipo de atuação profissional. Mas Exato. Por exemplo, assim, né? Às vezes a pessoa joga um texto ali e só escreve assim, revise o texto. Mas você quer que tipo de revisão? Gramatical? Você quer uma revisão de sintaxe? Você quer uma revisão de linguagem? Uma linguagem mais profissional, mais coloquial? Se você quer profissional, você tem que dizer, eu quero uma linguagem profissional direcionada a juristas, direcionada a psicólogos, direcionadas a estudantes de jornalismo. Então, se você coloca só revise o texto, é a mesma coisa que eu falar para ter um estagiário, um profissional qualquer na minha empresa e dar um comando genérico. A ação dele vai ser genérica. Então, a gente tem que sempre pensar e ter isso em mente, né, Sabrina? Quanto mais a gente dá essa janela de contexto, a gente delimita e especifica o que quer, melhor vai ser a resposta. É engraçado que se reforça com isso, quem já ouve o podcast há mais tempo ou me conhece sabe que eu uso muito a expressão "o óbvio tem que ser dito", tanto que virou uma palestra que eu faço nas empresas que tem o subtítulo de "Comunicação humanizada de resultado", que eu já estou pensando em criar uma que seja de inteligência artificial, porque com Ótimo! a máquina, também a gente precisa dizer exatamente e mais do que nunca, o óbvio, né. Linguagem é transmissão de pensamento, eu tenho que fazer com que chegue lá de maneira descritiva, o mais clara possível, aquilo que está na minha expectativa, aquilo que eu pensei, desenhei, estou visualizando, mas só eu sei, então eu preciso Isso! descrever na linguagem. Eu sempre defendi isso muito em relação às pessoas, nas próprias relações, mas hoje cabe perfeitamente na relação com as máquinas, né. Exato, é que tu és psicóloga e jornalista, então tu tem uma função excelente, né, de conseguir, é o teu trabalho, né, transmitir aquilo que tu está pensando, mas muitas vezes e como as pessoas têm essa ideia de que a máquina ela é inteligente, né, a gente chama de inteligência artificial, então Uhum. ela vai pressupor aquilo que eu quero, ela não vai pressupor. Você precisa muito mais do que para um ser humano, que esse sim tem um instinto, né? Tem instintos, a máquina não tem consciência, então ela não vai pressupor nada. Se você não colocar ali direitinho o que precisa, né? A resposta talvez te frustre. Bom, e aqui é um programa que fala sobre carreiras. Eu fico curiosa, Franciele Campos, como é que essa advogada foi se aproximando da inteligência artificial? Por que que foi fazendo essa busca? O que que foi aquele estalo, aquela virada de chave? Bom, eu sou advogada eleitoralista, né? Então, eu trabalho assessorando juridicamente campanhas eleitorais e candidatos, né, a cargos eletivos. E isso já é um ramo especializado no direito, né? Mas dentro do corpo jurídico das campanhas, eu sempre gostei e fui naturalmente trabalhar na área da propaganda eleitoral. Então, dentro da coordenação do jurídico, eu sempre peguei, puxei para mim, né, coordenar o jurídico da propaganda.
Então, porque no eleitoral tem vários ramos, né? Você pode ter que fazer a prestação de contas, que é o processo judicial, o registro de campanha, as ações, né? Os processos, enfim. Mas eu sempre gostei da parte de propaganda. E quando eu comecei a trabalhar no eleitoral, nós tínhamos 90 dias de campanha. A campanha era muito mais de rua, a gente tinha, né, comícios, a gente tinha aquelas faixas, muro pintado, cavalete na rua. Só que a Justiça Eleitoral ela foi fechando esse cerco, delimitando as possibilidades de propaganda, e a propaganda eleitoral ela migrou para o digital. E aí, automaticamente, para fazer um bom trabalho dentro do jurídico das propagandas, eu comecei a estudar direito digital para entender, né, o que é um impulsionamento, como é que os algoritmos entregavam as propagandas. E aí eu comecei a estudar direito digital. E aí, em 2024, começou toda essa questão, né, de ser colocada a inteligência artificial nas resoluções do TSE e regulamentado. E aí foi assim, e aí eu fui indo, indo, indo. E hoje eu estudo mais inteligência artificial do que o eleitoral propriamente dito. Essa foi a minha caminhada para o digital. Foi o eleitoral que me empurrou para dentro do digital. Bom, e aí eu vou completar então a apresentação da Franciele para entrar nesse assunto que impacta todas nós, trabalhadoras, empresárias ou não, mães ou não, que é as eleições. Estamos gravando em 2026 e então estaremos vivendo o que conversamos aqui. A Franciele Campos ela é ex-presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral e membro consultora da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. Então, aproveitando, assim, entrando no eleitoral e depois a gente pode voltar um pouco do geral. Alertas importantes para a gente que é leigo e está sob uma enxurrada de informação, de imagem, que vem de tudo que é lado e muitas vezes produzidas com outras intenções. Eu acho que as pessoas elas têm que, né, falando assim em eleitor, né? O eleitor, primeira coisa, é nunca repassar conteúdos assim instintivamente, né? Recebi um vídeo, mesmo que não seja um vídeo, às vezes é uma postagem escrita, um texto ali, né? Falando sobre o fulano, olha, você viu que fulano de tal, às vezes acontece no meio da campanha, o candidato tal foi preso, foi apreendido uma quantidade de dinheiro no comitê do candidato tal. E as pessoas vão repassando, né? Nossa, olha o que eu recebi, olha isso, será que é verdade? E as pessoas nem sabem, e às vezes elas repassam assim, será que é verdade? Mas Uhum. aí, se todo mundo repassar fazendo essa pergunta e não for verificar, aquela verdade, aquela dúvida se torna uma verdade, né? Olha, quando vem com essa pergunta, menos mal, né? Pior quando passa achando que já considerando uma certeza. Então eu acho que primeiro a gente tem que parar um pouco, sempre colocar um pé atrás, sabe? Mesmo que seja por, por pode ser não um vídeo editado nem nada, pode ser até um texto, como eu falei, né? Mas vamos segurar o dedinho ali, não encaminhar as coisas, né? Vamos pesquisar, vamos entrar ali no site, né, aquela mídia de imprensa que a gente gosta de ouvir, o do rádio, né, na rádio as pessoas podem mandar, né, Sabrina, manda no WhatsApp da rádio e pergunta, pessoal, né, saiu isso aqui é uma notícia. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, sabe? Segurar o instinto. Vamos tirar 30 segundos, né, e jogar ali num site de busca, vamos pesquisar na imprensa oficial, alguém está noticiando isso ainda ou não? Então, eu acho que sempre a gente tem que ter um pontinho de interrogação para tudo, E aí, né? Fran, eu quero aproveitar essa tua colocação até para chamar a atenção, porque a gente está trabalhando aqui, ou sendo ouvida por mulheres que têm suas carreiras, né, têm o seu trabalho, falar em termos de reputação, porque às vezes a gente passa alguma coisa, se não tem uma verificação, e aí não só na questão eleitoral, qualquer assunto que nos chega via WhatsApp
que seja polêmico, que seja ou impactante, de relevância, mas que a gente não tenha verificado certeza da verdade, pode impactar na reputação como profissional, né, como empresa, porque daqui a pouco chega lá e se desmente, ou chega lá e talvez seja até ridículo para aquela pessoa que tem a informação correta, impacta a nossa, reputação, aquilo que a gente como a gente é visto como profissional, a nossa seriedade, não é? É, exatamente, assim, e o desmentido, ele nunca tem a mesma força, né. A gente que no eleitoral trabalha com o direito de resposta, muitas vezes os candidatos veem assim: "Não, tem que mas até a gente ajuizar o direito de resposta, sair, enfim, o dano já está feito". E essas questões de internet, principalmente, a gente que é mulher, né, no eleitoral trabalho com uma coisa que um aspecto horroroso de violência política de gênero que tem ocorrido contra as mulheres especificamente são as deep nudes, né? As que elas pegam fotos de candidatas, e isso só acontece com as candidatas mulheres, né? Com os candidatos homens, não. Né? E colocam elas em cenas de nudez, em cenas pornográficas, enfim. E aquilo vai circulando dessa forma que eu falei. Gente, será que é verdade? E as próprias mulheres compartilham. Meu Deus, tu viu isso? Isso aqui só pode ser IA. E a pessoa compartilha. Sim. Né? Então, e isso que tu tá falando, né, do dano, às vezes, essas questões, assim, né, que existe já até, né, a questão da pornografia de vingança e um monte de aspectos que a tecnologia afeta mais as mulheres, né, Sabrina? Até nesses casos de violência, né, com tecnologia. Então, nunca, mesmo que seja um grupo privado ali das suas amigas, para perguntar, gente, olha, a vizinha aqui apareceu isso, não compartilha, né? Não bota para frente essas coisas. Primeiro verifica, e mesmo que for verdade, que não for, por que que a gente está compartilhando, né? O tribunal da internet, né? A gente pode dar um caso aí, enfim, um exemplo que foi o do cão orelha lá em Santa Catarina, né? Que famílias Sim. foram devastadas assim com acusação que depois se a justiça disse, o Ministério Público disse que eram falsas, né? A própria pessoa que postou, a primeira pessoa que postou na rede social acusando os meninos, depois veio a público e disse não, não era verdade aquilo que eu escrevi. E aí foi um caso que trouxe uma comoção nacional, né, Sabrina? Então, a gente tem que sempre pensar muito aquilo, a responsabilidade que nós temos com o que nós. Pode ser que nós não criamos, nós não fizemos aquela imagem, nós não criamos aquele fato, nós estamos só repassando. Mas a responsabilidade que a gente tem nisso é muito grande também, né? E como tu disse, a reputação, como faz para voltar depois, né? É complicadíssimo, mesmo É, juridicamente. a reputação a gente vai construindo dia a dia, né, muito difícil para construí-la e muito fácil para arrasá-la. E fico pensando aqui, né, para além, né, juntando as nossas conversas, olhando para carreiras, mais atentos aí ao teu conhecimento do direito eleitoral. A tecnologia, ela vai muito mais rápido, corre muito mais do que a legislação em relação ao que vai sendo produzido. Para o leigo que hoje tem as ferramentas à disposição, mas talvez não tenha, os critérios, né, ou o conhecimento até de legislação para uso dessas ferramentas, que cuidados são importantes hoje? Porque hoje, com o que a gente tem disponível, a gente consegue fazer imagens, produzir algo que possa parecer muito com a realidade. Qual é a responsabilização hoje que alguém tem ao produzir um conteúdo, uma imagem? Tá muito fácil das coisas ficarem, verossímeis, né. A Sabrina, eu sempre costumo falar, mesmo em aulas e palestras, né, que as pessoas têm que ter noção que o que é crime na rua é crime na tela do celular também, né. Então, a difamação, a calúnia, a injúria, a ameaça, muitas vezes as pessoas mandam uma mensagem no WhatsApp ali achando que, né, tô só dando um alerta para uma pessoa e tá cometendo um crime de ameaça. Então, esses crimes que se cometem, né? Tô falando em crimes, mas também existem ilícitos civis, ilícitos administrativos, né? Que geram indenização e tudo mais. Isso tudo que acontece na rua também acontece na tela do celular, né? Às vezes a pessoa tá postando ali até uma infração de trânsito, tá filmando, ela tá se filmando ali, né, sem a mão no volante.
e tá postando na internet uma infração de trânsito que ela mesma está cometendo. Então as pessoas, né, parece que elas saem da realidade quando elas estão no mundo virtual. Então o primeiro alerta que a gente tem que fazer é sempre esse, né? Para quem tem muita gente que tem empresas, pequenas empresas, às vezes um restaurantezinho, uma confeitaria, alguma coisa, né? Joga, às vezes é um meme, né? Como teve com aquele caso lá da senhora no município do interior que foi divulgado que ela estava esperando o Brad Pitt no aeroporto lá, que ela caiu num golpe, né? E aí vocês se lembram que teve um monte de meme usando a imagem do Brad Pitt para, né, as empresas, os comércios colocando ali. Claro que aquilo ali, né, não chegou a ele, mas assim, você está usando sem autorização a imagem de uma pessoa e aquilo pode te causar, né, algum problema. Hoje em dia a gente vê muito conteúdo ali no Instagram de cards de empresas fazendo tudo com inteligência artificial e aí copiam logos de empresas grandes, de empresas famosas. Isso aí pode gerar diversos problemas, né, em questão de propriedade intelectual, de registro de marca. Então as pessoas têm que sempre pensar um pouquinho, Sabrina, que o que não é porque não é porque é fácil de fazer agora que não vai ter, a gente não precisa ter os mesmos cuidados e as mesmas responsabilizações, né? Principalmente nas questões que envolvem, né, crimes e questões que são tipificadas, né? Elas também vão entrar no mundo digital na mesma categoria. E é isso que era o propósito, assim, a gente não tem nem como esgotar o assunto aqui, a gente abriu algumas janelas para que quem está nos escutando comece a se dar conta de que é mais do que uma ferramenta, né? Do tipo de responsabilidade que se precisa ter no uso, de cuidado com as nossas relações com os nossos clientes, com o nosso público. E eu fico pensando também, as pessoas estão com as ferramentas, mas nós, jornalistas, por exemplo, estudamos lá 4 ou 5 anos para ter uma noção ética do uso das ferramentas que a gente ia utilizar. Então, as pessoas receberam, de modo geral, ferramentas sem ter o direito a uma Sim, instrução. exato. E assim, uma coisa também que eu gostaria de deixar, assim, não posso deixar passar, né? Que as pessoas tenham noção que tudo aquilo que elas digitam ali, seja perguntas, né? A gente já falou na rádio, né, Sabrina? As pessoas que usam como terapia, as pessoas que usam para aconselhamento jurídico. Se eu vou num advogado e conto uma situação da minha vida, ele tem o dever legal de sigilo. Ele nunca vai poder contar aquilo que eu contei para ele para ninguém, né? Se eu sento na cadeira do psicólogo, do psiquiatra, até do padre, né? E faço uma confissão de alguma coisa ali, existe esse dever de sigilo que a inteligência artificial não tem, né? Então, se demandada judicialmente para que se entregue o histórico das conversas ali, isso vai ser feito, e tem N casos já de processos judiciais que se usou conversas das pessoas com a inteligência artificial. Então, gostaria de deixar também esse aviso, assim, né? As pessoas, às vezes, colocam dados sigilosos, colocam exames médicos, colocam Uhum. documentos de clientes, né? Coloco ali um monte de documento do cliente para IA analisar. Então a gente tem que fazer esses alertas também, né, Sabrina? Bem lembrado. Bom, nosso tempo aqui passou voando e espero que tenha feito sentido para quem nos escuta, que possa pensar sobre todos esses aspectos e tantos outros que ainda estão por vir e que a gente possa precisar. Mas te convido também a deixar uma dica de leitura. A gente tem aqui o que eu chamo desde o início de mentoria bibliográfica, né? Algumas conduções de trilhas de saberes. O que tu nos sugeres, Franciele? Bom, eu tenho lido, no ano que passou, em 2025, eu li muitas autoras mulheres, tanto da questão profissional e quanto livros de ficção, né? Mas eu acho que o livro que mais me impactou, eu sou fãzaça de Isabel Allende, li bastante dela o ano passado, mas acho que um dos livros que mais me impactou, assim, que foi na vida, não só no ano passado, que é de uma autora chinesa, e também é muito legal, porque é uma visão, né, do Oriente. A gente eu pelo menos leio muito pouca literatura oriental, né? E o mais Bacana. legal é que é uma história real. O nome é Cisnes Selvagens, e a autora é Jung
Chang. É Jung com J, né? Como se fosse Jung Chang, C-H-N-G. E a história real da família dela conta 3 gerações de mulheres, da avó, da mãe e dela, durante o período do início da ditadura lá na China e até hoje em dia. Ela é viva ainda, enfim, e ela conta a história da China do século XX através da história das mulheres da família. E o livro é sensacional. Ela assim, é um banho de história, é um romance com fundo histórico, né? Então, para a gente conhecer a história da China, e assim, a vida de 3 mulheres espetaculares, Sim. sofridíssimas, né? E é um livro maravilhoso. É Cisnes Selvagens, 3 Filhas da China, o nome do livro. Eu adorei, eu acho que, olha, fiquei pensando, buscando rapidamente na memória, assim, alguma vez nesses 7 anos de podcast teve indicação de alguma autora oriental, não me lembro. E fiquei pensando, eu abri falando que nesses 7 anos das coisas que mais mudaram, uma das mais evidentes foi a tecnologia. O século XX para a China é de uma mudança incrível, né? Exato. Grandes empresas se tornando uma potência econômica, com uma relação bem próxima do que se faz no Ocidente, um grande desafio contemporâneo. Bela dica, já está aqui aumentando a minha lista e a minha angústia de leituras por fazer. Ai, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Ele transformou a minha vida, assim, é um livro maravilhoso. Franciele Campos, muito obrigada pela conversa aqui no Âncora de Carreira. Eu que agradeço o espaço, Sabrina, sabe que eu estou sempre à disposição e espero que tenha sido bacana aí para quem nos escutou esse período. E a você que nos escuta, espero que tenha feito sentido. A ideia é realmente provocações, a abertura dessa visão ou de pelo menos boas perguntas, já que é assim que estamos vivendo em tempos de prompt, melhorar as nossas perguntas, ter repertório para melhorar as nossas perguntas e as nossas decisões. Se curtiu, já sabe, compartilha. Até o próximo.